Vene Casagrande crava real motivo da lesão de Pedro e choca a todos. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal SBT Rio, link na descrição. Na manhã desta quarta tivemos uma péssima notícia confirmada. Pedro mais uma vez lesionado, agora na coxa, e tudo indica que só volta em 2026. Sem o jogador, o nosso Mengão tem mais uma final pela frente, contra o Fluminense, hoje no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Flamengo iremos acompanhar agora. Isso é uma foto aonde? O que se apurou sobre essa foto? A informação é Pedro fora da final da Libertadores, e não é por uma questão da mão que estava machucada, é uma questão muscular. Fala, Vene. Inclusive o braço tá 100%. Tá bom, né? Porque nessa ida ao hospital ele aproveitou também para fazer a avaliação no antebraço. O braço tá 100%, tudo dentro do planejado. Porém, por volta de 7h30 da manhã eu recebi essa foto do Pedro em um hospital aqui no Rio de Janeiro. A fonte, obviamente, estava no hospital. Quando eu recebi a foto, eu tinha que apurar se de fato a foto era hoje, o que ele tinha ido fazer ao hospital. E aí consegui confirmar que a foto sim era daquele momento e que ele tinha ido ao hospital não para ver o braço em si, mas para realizar exames médicos em uma das coxas, porque no treino de ontem ele sentiu dores musculares na coxa e ele foi ao hospital realizar exame médico. E aí aconteceu o pior. Uma lesão foi constatada. Esse jogador está fora da final da Libertadores e dificilmente volta a jogar em 2025 com a camisa do Flamengo. Porque a lesão, além de ter sido complicada, entre aspas, foi no local que demora muito a cicatrizar, que é na parte anterior da coxa. E aí eu consegui essa informação através da minha apuração. O Flamengo em nenhum momento vai confirmar essa informação. Eles vão levar a dúvida do Pedro para a final da Libertadores até o dia final ali, até o dia 29, mas o Pedro não tem condições de jogo. Ele está fora da final da Libertadores. Isso não pode ser reversível. A gente estava comentando ontem aqui, eu já quero essa informação. A gente estava comentando isso ontem aqui, né, Pedrosa? Tantas expectativas de tempo. O Jordan Barreira, que inclusive entrou no jogo do Botafogo ontem. Bem, menino só volta ano que vem. Já tá jogando. O Montoro só volta ano que vem. Ontem entrou no jogo do Botafogo. E tantos outros que a gente olha aí... Faltam 10 dias, cara. E aí? 10 dias é muito pouco. E aí? É muito pouco. Eu sou paga pra fazer suspense. Justo. E digo mais, o Felipe Luiz, ele já não teve o Pedro nos últimos, 20 dias? É isso, essa assim. Bola que eu ia levantar. Então você não teve o jogador nos últimos 20 dias, você preparou, você treinou, você entrosou, você pensou no plano de jogo dessa forma. Quando ele ia voltar, que aí você poderia ter uma semana de preparação, ele não conseguiu treinar com o grupo mais uma vez. O Pedro, hoje, ele não pode ser um jogador considerado para ser titular na final da Libertadores. O Flamengo tem que pensar, mesmo que ele se recupere, o que eu não acredito, até porque a informação do nosso amigo aqui, ele crava, o Pedro é um jogador que não fez parte da preparação do Flamengo e não vai fazer, se for contar o período todo, durante um mês. É verdade. Tem que dar oportunidade pro Bruno Henrique, que é o cara, eu acho que ele vai ser o titular, porque o Plata tá expulso. E é isso, cara. É treinar o time com o Bruno Henrique, que até melhorou, inclusive, seu desempenho nos últimos 4 ou 5 jogos. Não vinha fazendo um bom ano, mas melhorou bastante aí nos últimos 4 ou 5 jogos. E esqueceu o Pedro, cara. Sinceramente, eu acho que não tem por que mais pensar no Pedro pra final da Libertadores. É uma péssima notícia. O Pedro é um dos melhores centroavantes da América do Sul. Mas é isso, cara. Recebeu a notícia? Segue a vida. Fernandinho, supondo que aconteça isso aí que você acabou de mencionar. O Pedro, caramba, um milagre. Em 10 dias ele se recuperou de uma grave lesão na parte anterior da coxa. Ele não entra em campo desde o dia 22 de outubro. Ou seja, seria mais de um mês sem atuar. Como que você vai botar um jogador sem jogar um mês como titular ou até mesmo no segundo tempo, num jogo extremamente difícil, depois de uma lesão grave muscular? É extremamente delicado. A dúvida é se ele vai ter condição de jogo na reta final do Brasileiro, que é importante também, porque eu acho que o Brasileiro vai ser disputado, acredito eu, até a última rodada, que o Flamengo pega o Mirassol. Mas eu também não acredito, pelo que me relataram, a lesão é extremamente grave. Obviamente, o Flamengo não queria divulgar esse tipo de situação, mas a partir do momento que nós, jornalistas, a gente recebe a informação, a gente é obrigado a apurar. E aí o Flamengo, entre aspas, foi obrigado a divulgar uma nota. E na nota... O que eles falam? Não diz nem que é edema. Eles cravam que é uma contusão muscular, que é uma lesão muscular.
uma lesão constatada. Inclusive, se eu não me engano, a produção pode confirmar aí, o Pedro também se manifestou nas redes sociais, já entre linhas, dizendo que não vai estar à disposição, vai estar na torcida para o melhor dos companheiros, e é isso. Eu acho que o Felipe Luiz ele tem que esquecer o Pedro, como o Pedrosa mencionou, e focar na preparação, pensando em Bruno Henrique para ser esse jogador. E quando eu brinco aqui que o destino pode ser uma boa para o Juninho, gente, o Juninho é centroavante. Quem me garante que o Juninho não pode entrar de fato num jogo como esse? Vini, o cara não tava nem sendo utilizado, ele tava improvisando o goleiro no ataque para não botar o Juninho. Mas chega um determinado momento ele verbalizou que ele não é, mas que não vai ficar. Que mas contra o Sport ele entrou. A gente não sabe o que vai acontecer. Não, ele fez jogo. Gol importante esse ano, inclusive de Libertadores. E toda vez que ele foi utilizado, ele pode não ser tecnicamente a prateleira que todo mundo olha. De fato, ele se manifestou. Esse aqui é o Pedro, tá? Uma publicação do Pedro, Nação, passando aqui para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive e os jogos que possui pela frente são muito maiores do que a minha ausência nessa reta final. Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se entrega muito no dia a dia e jogos. Apoiem sem parar, como sempre fazem. Todos que estão ali colocam o clube como prioridade. Estarei onde estive grande parte da minha vida, na torcida junto com vocês. Hoje temos a primeira final, que estejamos juntos apoiando e levando o Flamengo às glórias que merece. Sempre será pelo Flamengo. E aí ele faz uma questão ali, de uma oração, né? Uma questão da fé dele. Ô, Pedrosa! O recado aí é muito claro. Não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Só confirma o que o Vene trouxe. Tá fora. E se bobear, tá fora da reta final do Flamengo. Agora, pensa, e a Copa, hein? Cara, gente, a gente o Pedro tem... dá muito azar. A gente tem... Agora, esses últimos jogos, acabou o ano, a gente já tá temperando dezembro, já vem Natal, já vem Réveillon, futebol para. Tudo bem que o futebol ano que vem vai voltar em janeiro. Isso pode ser uma boa notícia pro Pedro. Mas a gente tá falando de março, ele já tem convocação, que ele já falou que a lista ele já sabe qual vai ser. Que são os dois últimos jogos antes da Copa do Mundo. E aonde tem mais gente brigando por vaga, que é no ataque, não uma função dele e tal. Porque aí a gente tá chamando aí o Richarlison. Mas quem que joga assim como o Igor Jesus foi chamado, Vitor Roque. Tem um jeitinho diferente, A única chance dele ir pra Copa do Mundo é ele voar no início de temporada, então, ano que vem. A sorte dele é essa, né? Ele ser convocado pelo Ancelotti em março e o Ancelotti ficar apaixonado pelo Pedro no dia a dia, porque o Ancelotti deixou isso claro, tá? Que ele leva em consideração também o dia a dia e ele confirma, a partir do momento que ele volta a convocar Fabrício Bruno, por exemplo, depois de uma falha bizonha contra o Japão, ele levou o Fabrício Bruno de novo. Ele mostra o seguinte, é o que eu penso e pronto, não vai ser uma falha que um jogador vai ficar fora. A única chance do Pedro ir para a Copa do Mundo é essa. Agora, pensando antes da Copa do Mundo, o Pedro, infelizmente, ele vai ter que voar um mês e meio. Porque o brasileiro começa ali no dia 28 de dezembro. Vamos contar a partir disso. De janeiro. De janeiro, perdão. Vai ter fevereiro e metade do mês de março. Acabou. Que vai ter a convocação. As duas últimas. E acabou, é um mês e meio. Olha aí, muito bem. E hoje tem clássico no Maracanã, jogo importante. Fluminense e Flamengo se enfrentam logo mais e ambos os times contam com retornos. O Tricolor tem a volta do Martinelli depois de cumprir suspensão e o Flamengo vai ter a volta do Jorginho entre os relacionados. O Flamengo briga pela liderança do Brasileirão e vem de vitória em cima do Sport. E o Fluminense empatou com o Cruzeiro fora de casa e o time tá na 7ª posição com 51 pontos. Já vamos direto aqui, senão a gente não vai ter tempo, hein? Cadê? Põe na tela. Chegou a hora. Não temos muito tempo, hein, amigos? Mas sempre bom sair no pau, ao vivo, hein? Fábio Rossi, começa com você, careca de HD, vai. Fábio, com todo respeito à temporada do Rossi. Fábio também. Muito bem, o Fábio. Ô, Cris, você vota no Fábio, Cris? Fábio. Bom. Samuel Coração apertado, Fábio. Samuel Xavier ou Emerson Royal? Começo com você, Vene Casagrande. Com todo o respeito ao Emerson Royal, poupa tempo, Samuel Xavier. As partidas do Emerson Royal, gente, no jogo contra o Sport, ele tomou um baile do atacante Léo Pereira. Um baile. Inclusive, o desempenho dele atrapalhou o desempenho do jovem zagueiro João Vitor. E o que o Samuel tá jogando na temporada, né? Não, é isso aí que eu ia falar. Eu acho que além do Royal realmente não estar vivendo uma grande fase, o Samuel Xavier talvez viva sua melhor temporada da carreira. Tem 2023, que ele vai muito bem na Libertadores, mas inclusive é a temporada mais artilheira do Samuel Xavier e ele muda muito essa dinâmica do Fluminense de jogar porque ele é muito mais ofensivo pra mim do que o Guga. Prefiro o Samuel Xavier. Samuel Cris também, né? Muito bem. Thiago Silva ou Danilo? Vai, Pedrosa. O Danilo vai jogar?
Então, o Flamengo quer utilizá-lo, porque o Flamengo não vai ter o Léo Ortiz. E aí Pedrosa, o Flamengo não quer a gente utilizar só o João colocou Vitor. porque o Vene Casagrande disse. Porque assim... não, eu não sabia. É uma boa pergunta, inclusive. Muita gente deve estar se perguntando isso. O Flamengo quer utilizá-lo, porque o Danilo ele jogou apenas 45 minutos no jogo contra a Eu não Tunísia. sei, eu acho que só a gente, inclusive, tá falando sobre o Danilo no titular. Vene Casagrande, eu acho que eles vão forçar uma barra, entre aspas, para botar o Danilo. Então, o que vai acontecer, Pedrosa? Eles vão forçar uma barra pra porque botar o Danilo. por exemplo, depende. O Danilo tá chegando ainda ao Rio de Janeiro. Aí ele faz uma avaliação. Se o exame dele de secar, né, que é aquele exame que sai na hora, estiver demonstrando um desgaste muito alto, aí não tem como botar. Mas se não, ele vai pro jogo. Thiago Dito Silva? isso, Thiago Silva. Você Thiago também? Silva. Thiago Cris Silva também? Tá ganhando, hein, Cris? Vamos lá. Freitas ou Léo Pereira agora? Inclusive, já vai, assim, uma opinião minha. O Thiago Silva merece mais vaga na seleção brasileira que o próprio Danilo. Ah, o Danilo que... Entende? Né, aham. Concordo, É concordo. isso. Tô de acordo. Ainda mais que a gente viu ontem. Freitas ou Léo Pereira? Essa aí é poupa-tempo. Léo Pereira? Léo Pereira Muito tá melhor jogando que muita Ô, bola. Cris, quer votar não? Quer pular essa? Melhor não, tá bom. René ou Ayrton Lucas? Vai, Pedrosa. Cara, é bem equilibrado esse duelo, cada um tem suas valências, cada um tem suas características, mas se eu fosse contratar pro meu time, eu contrataria o Ayrton Lucas. E você? Esse seria o meu peso também na hora de definir, porque eu acho que os dois jogadores eles não fazem uma grande temporada, inclusive o Ayrton Lucas oscila bastante. Mas se eu sou o dirigente, nesse momento eu escolho o Ayrton Lucas. E você, Cris? René? René, votou no René, mas ganhou o Ayrton Lucas. Justo. Martinelli ou Pulgar? Briga boa! Cris, você votando primeiro. Bora lá. Lembrando que os meninos ali toda vez é o momento. Não é? Negócio de momento? Não é? Vai, Cris, vota. Martinelli. Vai. Pedrosa agora, tua vez. É porque, cara, essa eu não digo nem momento. Eu não acho que o Martinelli deva como jogador pro Pulgar, em Então, momento algum. é isso. O Martinelli joga muito. Eu sou fãzaço do Pulgar, mas nessa aí, cara, eu vou ficar com a dupla Jorginho e Martinelli. Vai, Venê. Então, entre Martinelli e Pulgar, Já ganhou o Martinelli, mas já você ganhou o tem que votar, Martinelli, já. mas eu vou manter o meu voto. Eu votaria no Pulgar. E por quê? Posso argumentar aqui? Porque eu acho que o Pulgar ele vive um bom momento há mais tempo que o Martinelli. O Martinelli, em determinado momento com a camisa do Fluminense, ele oscilou. Mas eu não acho justa a quantidade de críticas que ele recebeu pela torcida Bom, tricolor. mas na última temporada aí já tá check. O Não, Martinelli mas o bem Pulgar querido, ele hein? joga bem. Desde o começo dessa temporada, teve uma lesão grave e voltou como se nada tivesse acontecido. Inclusive titular absoluto hoje. Existia até aquele debate. Como que vai ser Jorginho, Saul e Pulgar? O Pulgar ele deu a resposta, ele é o titular hoje. Assim, acho o Martinelli um baita jogador. Para mim, assim, tem um futuro brilhante, mas para mim é o Pulgar atualmente. Hércules ou Jorginho? Jorginho, esse, com Ô, muito Cris, quer respeito ao votar, não? Hércules também. Jorginho. Não, o Cris não quer votar. Mas Jorginho é Lúcio poupa-tempo. Acosta ou Luiz Araújo? A gente deu uma mexidinha aí pra ver quem ia em que aqui. Vamos lá, mas aí é por aí. Cara, Vai. Quem começa? porra, esse é Cris, difícil, hein? você começa. Lúcio Acosta. Vai, Pedrosa é você. É complicado, né? Porque não são jogadores da mesma posição. Seria aí, teoricamente, o Arrascaeta, né? Que ganharia do Lúcio Acosta. Cara, difícil demais essa. Difícil demais. Eu vou ficar com o Luiz Araújo. Você. Meu voto é Luiz Araújo também. É, porque eu acho que Danados. o Luiz Araújo... Vocês é- são danados. O menino aí é o grande nome do Fluminense. Chegando, negócio de Zubedia, não sei o quê. Vocês não vão votar no Lúcio Acosta? Cara, mas o que o Luiz Araújo faz com a camisa do Luiz Araújo é Flamengo, muito bom Fernandinho, jogador. ele tem, assim, número de assistência dele, número de gols dele, participação, e nem é um jogador considerado titular absoluto. E toda vez que ele entra, assim, é um jogador importante. Eu voto Serna no ou Luiz Bruno Araújo. Henrique? Vai você primeiro, Venê. Difícil essa. O Bruno Henrique cresceu de produção nos últimos jogos, mas eu vou ficar com o Serna. Porque eu acho que o Bruno Henrique vem fazendo uma temporada muito abaixo do que ele pode apresentar. Claro que o fator extracampo pode ter pesado um pouco no desempenho dele. Repito, cresceu de produção nos últimos jogos, mas acho que o Serna vive um melhor momento, digamos assim. Vai que tá em dúvida ele, gente. Vai, Pedrosa. Tô em dúvida mesmo. Vai, Cris, você, que ele vai desempatar. Não, nem vai desempatar, né? Porque você vai... Vai, Cris. Quem? Serna, obviamente, que eu tô só no Fluminense. Eu vou votar no Bruno Vai. Henrique. Bruno Henrique? É, pelos últimos jogos. Acho que o Bruno Henrique melhorou, assim, como jogador. Ele não faz uma boa temporada, mas os últimos 4 ou 5 jogos o Bruno Henrique foi decisivo pro Flamengo. Eu vou votar no Bruno Henrique. Canóbio ou Samuel Lino? Vai, Pedrosa.
Cara, o Samuelino é um jogador melhor do que o Canóbio, mas o momento do Canóbio é melhor do que o do Samuelino. Então eu vou com o Canóbio. Você? Concordo com o Pedrosa. Acho que o momento do Samuel Lino ele tem muito a evoluir ainda. Óbvio que ele está sendo cobrado muito pela questão da convocação Sim. quando ele chegou. E o valor dele status, valor, a etiquetinha está ali de 22 milhões de euros. Mas o momento, já que a gente precisa ser coerente aqui, já que o voto é momento, o momento do Canóbio é melhor. Cris, Canóbio também? Canóbio. Cris, engraçado, só votou no Fluminense, que loucura, né? Acho que ele Deve ia ser votar alguma aqui. casa. Ou Everaldo ou Alacian? Começo contigo, Vene Casagrande. Eu voto no Everaldo. Eu voto no Everaldo. Para mim, o Alaciano deveria estar atrás até mesmo do Juninho, se eu tivesse que escolher o time do Flamengo atualmente. Embora o Everaldo não esteja vivendo um grande momento, longe disso. Mas se é para escolher entre um ou outro, eu voto no Everaldo. Você? Eu vou no mesmo critério que eu votei lá no René e Arthur Lucas. Quem você contrata para o seu time? Eu contrato o Alaciano. Você. E você, o Cris? Nossa, o voto é Everaldo. Até gaguejou na hora de sair. Tu votou em quem? Everaldo. Então ganhou o Everaldo aí? Gente, votei no quanto é que Everaldo. deu isso aí, hein? Vocês contaram? Que o povo às vezes não conta. Tem esse negócio também, a gente faz um jogo e não conta quanto é que foi. O Cris é uma figura, cara. Tem o... Quanto é que deu? O nosso nome é o 7-4 pra quem? Gente, tu perdeu. Pra quem? 7-4 pro Fluminense. Isso é um bom sinal. É um bom sinal. Pedrosa, ele perdeu, Pedrosa. Isso é um bom Ele sinal. perdeu porque ele tá cheio de desfalque. Né? Cris, tu ganhou, hein? Olha aí, ó. Por exemplo, um jogador que pode começar, só pra Você acha trazer que esse vai ser o informação Flamengo aí? Pra gente mudar de assunto. aqui. Eu acho que o Carrascal ele tem muitas boas chances de começar, porque ele não jogou na partida da Colômbia. E é um jogador que, assim, fisicamente ele sempre esteve bem, um jogador jovem, historicamente Hoje ele não tem ainda vai ter problemas aquele musculares. tempero ali da régua de voltou bem, não voltou bem. É, Vai porque ter, eles né? estão desembarcando hoje, no mesmo avião, inclusive. Os 5 estrangeiros do E Flamengo. todos estão relacionados? Todos relacionados. Ou aí. seja, Todos vai todo relacionados. mundo ser testadinho A ali grande antes. dúvida é se o Alexandre será relacionado, embora ele tenha dito publicamente que preferia dormir, a forçar a barra aí para esse jogo, mas todos relacionados. Você pega o Fluminense, E o né? Arrascaeta ainda meteu gol de bicicleta ontem, né? Imagina, cara. Gol de bicicleta ontem, hoje decide clássico. Ele vai jogar? Tem coisa aí. Ó, se eu conheço o Felipe Luiz, Aí vamos começa lá. ele com esse negócio. Se Se eu eu conheço, conheço não Felipe sei Luiz, quem. Chama pra jantar. Ele não vai porque ele é um workaholic, É verdade. ele gosta de ficar estudando, E sabe? você também? Então, ninguém nunca vão jantar juntos. Ó, Olha se eu aqui. conheço o Felipe Luiz, ele começa com o Carrascal e no segundo tempo ele bota o Arrascaeta. Ou seja, é o que vai acontecer. Pedro voltou a ser assunto entre os torcedores do Flamengo após a confirmação de mais uma lesão, justamente em um momento decisivo da temporada. Depois de alguns dias de expectativa sobre seu retorno, o atacante utilizou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez desde o novo problema físico. Em sua mensagem, ele fez questão de destacar que, apesar da tristeza pessoal por ficar novamente afastado, entende que o clube e o momento vivido pelo time estão acima de qualquer situação individual. O jogador afirmou que seu foco agora é apoiar os companheiros à distância, como sempre fez ao longo de sua trajetória no futebol, reforçando a união com a torcida rubro-negra. No comunicado, Pedro agradeceu o carinho constante dos torcedores e reconheceu que é difícil estar fora justamente na reta decisiva da temporada, quando os jogos costumam ganhar um peso ainda maior. Ainda assim, ele demonstrou confiança plena no elenco, destacando a dedicação diária dos atletas e o compromisso de todos em colocar o Flamengo acima de questões pessoais. Segundo ele, este é o momento de a torcida fazer aquilo que sabe como ninguém, apoiar incondicionalmente, empurrando o time rumo às conquistas que o clube tanto almeja. Pedro afirmou que estará em espírito ao lado da nação, vivendo o papel de torcedor como fez durante grande parte da vida, antes de se tornar atleta profissional. O atacante também lembrou que o Flamengo inicia agora uma sequência de partidas fundamentais, que podem definir o destino da temporada. Ele tratou o próximo compromisso como uma verdadeira final e pediu que todos estejam unidos, clubistas e apaixonados, para impulsionar o Mengão em busca da vitória. Reforçou ainda sua fé, citando uma passagem bíblica que costuma compartilhar em momentos de dificuldade, mostrando que mantém a serenidade e a força espiritual diante do novo obstáculo. A nova lesão veio justamente quando Pedro parecia próximo de retornar às atividades normais.
Nos últimos dias, ele já havia voltado a integrar os treinos com o restante do elenco, o que demonstrava que sua recuperação da fratura no antebraço sofrida na semifinal da Libertadores estava avançando. Mas tudo mudou na terça-feira, quando ele sentiu um incômodo súbito na região da coxa durante o treinamento. Por precaução, foi afastado imediatamente e encaminhado para fazer exames no dia seguinte. A ressonância magnética confirmou aquilo que já se temia nos bastidores: uma contusão muscular na coxa esquerda. Com isso, o jogador foi colocado novamente em tratamento e, por orientação médica, está fora dos próximos compromissos do time, além do impacto imediato na escalação. A nova lesão provocou preocupação quanto à possibilidade de Pedro participar da final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro contra o Palmeiras, em Lima, no Peru. Embora os médicos não tenham cravado sua ausência de forma definitiva, a avaliação inicial é de que a chance de ele se recuperar a tempo é extremamente baixa. O departamento médico trabalha com cautela, evitando estabelecer prazos, até porque o atleta já vinha de outro processo de recuperação recente. Dessa forma, o Flamengo passa a considerar alternativas para montar o ataque na decisão continental, enquanto a equipe se prepara para os jogos do Brasileirão. A preocupação da torcida é natural. A ausência de Pedro, um dos principais nomes do elenco, mexe com a estrutura ofensiva, por isso os rubro-negros e a imprensa esportiva já debatem quem deve assumir a vaga de centroavante na final, caso a ausência do camisa 9 se confirme. O técnico Felipe Luiz, que atualmente comanda o time, tem 3 possibilidades principais para ocupar a função: Bruno Henrique, Wallace Jan e Juninho. Entre eles, Bruno Henrique aparece como um favorito, não apenas pela experiência, mas também por já ter sido decisivo em jogos grandes e importantes, incluindo finais internacionais. A expectativa é de que o treinador teste essas opções nos próximos compromissos do Brasileirão, observando qual delas se encaixa melhor no modelo de jogo da equipe para a decisão contra o Palmeiras. Enquanto isso, o Flamengo segue sua rotina de jogos. A equipe entra em campo para enfrentar o Fluminense, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem Pedro, o time precisa se manter competitivo, já que disputa posições importantes na tabela e busca terminar a temporada da melhor forma possível. A ausência de Gonzalo Plata, suspenso por conta da expulsão na semifinal da Libertadores, também gera ajustes adicionais no esquema tático de Felipe Luiz. Diante dessa fase tão sensível, o Flamengo fez questão de demonstrar apoio público ao seu camisa 9. Pelas redes sociais, o clube publicou uma mensagem carinhosa, lembrando que, apesar das dificuldades, todos estão ao lado do atleta. O texto dizia que a união permanece firme e que o carinho da nação continua inabalável. A mensagem serviu também para acalmar os torcedores, reforçando que o clube mantém todas as possibilidades abertas quanto ao retorno do atacante, mas trabalha com responsabilidade e paciência. Vale lembrar que Pedro se lesionou no antebraço no dia 22 de outubro, na partida de ida da semifinal da Libertadores contra o Racing. O impacto que resultou na fratura aconteceu após um choque em disputa de bola. O atleta vinha em tratamento desde então e estava animado com a proximidade de seu retorno. Durante os exames que identificaram a nova contusão na coxa, ele também realizou uma radiografia do antebraço, que mostrou sinais positivos de consolidação da fratura, algo que reforçava o otimismo sobre sua recuperação. Porém, com a lesão muscular, o retorno precisou ser adiado novamente, enquanto Pedro enfrenta mais esse processo de reabilitação. O ambiente do futebol sul-americano também viveu um momento emocional em outra frente. Reinaldo Rueda, ex-treinador do Flamengo, não conteve as lágrimas após a seleção de Honduras, atualmente sob seu comando, ficar de fora da Copa do Mundo de 2026. A equipe centro-americana disputava uma vaga e chegou ao duelo decisivo com expectativas de classificação. No entanto, ao empatar sem gols com a Costa Rica, perdeu a oportunidade e viu o Haiti ficar com a vaga. Na entrevista coletiva após a partida, Rueda pediu desculpas à população hondurenha por não ter conquistado o objetivo. O técnico fez questão de valorizar o empenho dos jogadores durante toda a competição e lamentou profundamente o resultado final para o público brasileiro, especialmente o rubro-negro. O nome de Rueda traz lembranças de sua passagem pelo Flamengo em 2017. Naquele ano, o colombiano assumiu o time após liderar o Atlético Nacional ao título da Libertadores. À frente do Flamengo, levou o clube às finais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, mas acabou derrotado em ambas as decisões, deixando para trás uma experiência marcada por altos e baixos. Sua postura sempre respeitosa
e profissional. O tornou uma figura lembrada com carinho por parte da torcida, enquanto Rueda se emociona com o revés de Honduras. O Flamengo mantém o foco total na fase final da temporada, com problemas para administrar lesões, suspensões e a sequência pesada de jogos. O clube tenta manter o equilíbrio e a concentração. A torcida, por sua vez, vive uma mistura de apreensão e esperança. A consciência de que o time enfrenta desafios importantes se soma à confiança no elenco, que já provou várias vezes sua capacidade de superar dificuldades em momentos críticos. E mesmo com a incerteza em torno de Pedro, um dos pilares da equipe, o espírito competitivo permanece, alimentado pela grandeza do clube e pela força da nação rubro-negra, que costuma fazer a diferença nos momentos mais decisivos. Assim, enquanto o camisa 9 trabalha para se recuperar e retornar o quanto antes, a temporada segue seu ritmo acelerado. Resta ao Flamengo manter a união interna, encontrar soluções dentro do campo e seguir acreditando no potencial de um grupo acostumado a disputar grandes títulos. Para os torcedores, o recado de Pedro ecoa: o Flamengo é maior que qualquer adversidade individual. E a luta continua, sempre movida pela paixão que marca a história do clube.